Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Bela dos Bitcoins. Hoje eu trago um vídeo para vocês da análise das criptomoedas para o canal. Então fiquem ligados que hoje teremos algumas coisinhas interessantes. Bom, para começo de conversa, o Bitcoin, o que está acontecendo aqui, né? Muitos devem ter surpreendido com o que aconteceu, que ele está subindo, né? Só hoje ele subiu 4,60%, né? O que aconteceu? Ele pegou uma força aqui, né? Então aqui, vendo o gráfico diário, ele pegou uma pequena força aqui no dia 16, né? Então ele deu uma subidinha. Ele tentou essa primeira resistência aqui na parte dos 28 mil dólares e depois ele agulhou aqui em cima, né? Então isso aqui é uma agulhada nos 29, quase 30 mil dólares, né? O que acontece? Ele tentou isso aqui, depois ele conseguiu baixar, só que só com essa força aqui no dia 16, ele já conseguiu ficar acima dessa média de 200, o que é extremamente importante. Então, o que era aqui uma resistência, né? Ele sempre batia, voltava, às vezes até dava uma afundadinha aqui, né? Então, o que era uma resistência acabou virando um pequeno suporte aqui na média, mas continua essa resistência aqui em cima. Então, o que acontece? Ele ficou aqui alguns dias, né, batendo aqui na média como suporte, batendo na resistência, na média, até que aqui, né, no dia 19 para o dia 20 de outubro, ele ganhou uma certa força. Então, aqui ele ganhou uma força bem grande aqui, né, no dia 20, na semana passada, e continuou. Então, ele ainda tá com uma certa força aqui. Então, ele bateu aqui nessa primeira média que tá vindo desde aqui, né? Desde aqui de julho. Mas ele continuou com força para subir. Então, ele tá tendo uma força para subir. E hoje subiu, tá na casa dos 31.406 dólares. E aqui, né, nessa resistência. Então, o ideal é que ele fique aqui em cima, né? Então, eu quero que ele fique nesse patamar aqui em cima, que é uma resistência. Né? Então, se ele fechar o dia aqui em cima, nessa regiãozinha aqui, já tá ótimo. Porque aí sim ele pode pensar em fazer alguma coisa assim, talvez lateralizar aqui, para depois ir buscar os 32.593 dólares, 32.500, até os 33 mil aqui em cima. Então, seria mais saudável se ele realmente lateralizasse um pouco, ficasse como suporte aqui os 31 mil dólares, que era uma resistência, e aí ir para cima, né? Então, vamos ver o que ele vai fazer aqui nos próximos capítulos. Então, essa região toda aqui ficou uma região, né? Agora a gente tem uma região aqui que pode ser uma resistência aqui, então a gente tem que ficar de olho, ou pode virar um suporte. Então, aqui regiões importantes, 31 mil dólares, ficar acima disso, e aqui os 32.500 dólares, 33 mil dólares, outra resistência aqui em cima. Então, a gente tem que ficar de olho nessas movimentações dele aqui em cima, né? Então, cuidado porque ele subiu bastante. Uma outra coisa, né, analisando o Bitcoin, é que temos o halving. Então, o halving vai ser ano que vem. Então, isso pode também dar forças para o Bitcoin continuar subindo. Então, a gente tem que se atentar a esse fato, né? Então, será que vamos chegar no topo histórico novamente ano que vem ou no próximo ano, em 2025? Eu acredito que sim, a gente pode ter força para isso, especialmente se os ETFs, né? Inclusive, né, uma notícia aqui, busca no Google por ETF de Bitcoin e registra um novo recorde. Então, eu acredito que se realmente um ETF for aprovado e nós tivermos mais força, podemos chegar lá e até passar os 63 mil dólares no nosso topo histórico anterior, antes dele ter caído tudo, né? Então, eu realmente acredito. Então, eu compraria agora? Eu, assim, se for para longo prazo, né, analisa, vê direitinho, faz várias, parcialmente, compre parcialmente, nunca compre tudo de uma vez. Sempre compre perto de suportes, então um suporte aqui nos 31 mil, outro suporte aqui nos 29 mil, 30 mil dólares. Então, sempre comprem parcialmente, tá? Então, cuidado, ainda mais que ele subiu bastante nesses últimos dias, né? Ele subiu aí em torno de, deixa eu pegar aqui a ferramenta, intervalo de preços. Então, aqui desde o dia 19, então ele subiu aí quase 10%. Então, cuidado, né, que ele pode dar uma corrigidinha aqui. Então, suporte importante seria se ele ficasse acima dos 31 mil.
Analisando o Ethereum, o que tá rolando aqui, né? Ele tá um pouco diferente do Bitcoin, né? Olhando o gráfico diário. Ele tá com uma certa resistência aqui nessa média de 200, que é essa média laranja. Então, as últimas vezes não foi legal, ele tá sempre caindo quando bate nela. E hoje ele tá testando novamente ela. Ele chegou a testar ela aqui no dia 1º de outubro, não conseguiu e caiu e ficou nesse suporte aqui, né? Ficou um pouco nesse suporte de 1.500, né? $1.500. Então aqui ele tá tentando subir novamente. Então eu também tomaria cuidado aqui com o Ethereum nesse momento, né? Eu sei que depois que o Bitcoin sobe também o dinheiro também vai para as outras criptos, né? O Ethereum. Só que tá numa região bem complexa. Agora, se essa média aqui de 20 períodos, que é essa média vermelhinha, continuar subindo aqui nos próximos dias e ela estiver bem perto aqui para ultrapassar essa média laranja, isso pode ser um bom sinal e pode ser que suba, mas cuidado porque o preço tá um pouco instável aqui, ó. Então, toda essa região aqui que ele ultrapassar essa média hoje, né? Então, se ele ficar com a bundinha em cima dessa média, ultrapassar, você ainda tem essa resistência aqui nos $1.782, que é a outra média aqui de 200. Então, é uma região um pouco conturbada. Então, pode ser que se ele ficar acima dessa média, e acima desse suporte, né, que agora, que nesse caso é uma resistência, se ele ficar em cima de um suporte, ele pode lateralizar aqui nessa região por um tempo e ele precisa de força para subir. Se ele não tiver força para subir, ele vai continuar levando essas chibatadas aqui, né? Então tem que tomar cuidado com o Ethereum nesse momento. Então ficar de olho aqui, né? Então ficar de olho nessa região que pode virar um suporte ali no 1.700 e aqui uma grande resistência aqui nos 1.782. Então cuidado nessas regiões aqui. Vamos falar um pouco de Uni também. Uni. O que tá rolando com Uni aqui? Isso tudo vem do gráfico diário, né? Uni, ela também não tá muito legal, né? Então ela tá abaixo de todas as médias aqui no diário, né? Tava abaixo de todas elas, agora ela tá tentando, ficou aqui perto de um suporte, nos 3,98, tá tentando subir, né? Mas ela tá sendo barrada um pouco por essa média aqui, né? Essa média aqui. Então, não recomendo nada nela, não acho legal nada. E ela tá com uma grande resistência aqui também com essas médias de 200 aqui. Média de 200, quando o preço tá em cima, é ótimo. Quando o preço tá embaixo, é um caos. Porque sempre vai ser uma resistência para o preço subir, né? Olhando aqui Band, por exemplo, Band tá no mesmo padrãozinho, né, do Bitcoin, tá acima das médias de 200 no gráfico diário. Tá muito lindo. E o que tá acontecendo, né? Elas estão servindo de suporte aqui. Mas o que eu achei mais interessante é essa média aqui. Essa média de 20 períodos, que é essa média. Essa daqui, né? Essa vermelhinha. Ela tá começando a ficar perto das médias de 200. Então, se ela continuar subindo, quando tiver o cruzamento dessa média com essas duas médias aqui de 200, o preço pode estourar para cima. Então, aí é uma coisa pra gente tomar cuidado também e analisar, porque aqui já tá virando um suporte. Nessa região aqui de 1,30, 1,29 é um suporte grande. E essa região aqui de 1,55 seria uma resistência, uma pequena resistência aqui no diário, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas eu acredito que ela possa se valorizar nos próximos dias se o Bitcoin não der a louca e cair de modo maluco, né? Olhando a H-Bar também, outra moedinha aqui, deixa eu tirar essas marcações aqui do gráfico. Ela também não tá num padrão muito interessante, ela tá abaixo de todas as médias, né? Ela começou a subir agora, nesses últimos dias, né? Aqui desde o dia 20 ela tá subindo, mas agora ela tá nesse empecilho aqui dessa média, né? Que sempre que bate aqui, sempre dá uma voltada, né? Então ela precisa primeiro pegar força. E aí ela vai arrumar outro empecilho aqui no 0,053, que é a média de 200 e essa outra média de 200 aqui, nessas duas outras médias. Então aqui tem uma resistência grande. Então aqui eu não acho que ela vá conseguir nos próximos dias, só se entrar muito dinheiro aqui no mercado nela, né?
mas por enquanto ela não tá com muita força. Tem que ter força para subir e ficar aqui acima das médias, né? Uma outra moeda, deixa eu ver aqui, a algo, por exemplo. Deixa eu pegar algo aqui, uma algo boa. SDT. Por exemplo, a algo. Ela também tá numa região um pouquinho estressante. Ela tá aqui perto de um suporte, mas tem umas grandes resistências aqui, né? Então, também não vejo nada de interessante nela. Ela tem que subir bastante aqui, vai ter que ter uma grande força. As médias também estão caindo, então não vejo nada na algo também. A Rose subindo, né, um pouco, ganhando força, mais resistências. Então, eu não vejo nada de interessante, a não ser a ficar atento na Ethereum, né, para os próximos dias aqui. E ficar atento também no Bitcoin. Para o Bitcoin ficar acima aqui, lateralizar e continuar a sua subida. Isso vai ser ótimo, se isso acontecer. E no semanal do Bitcoin, só para a gente dar uma olhadinha, ele tá começando a fazer um movimento, né, de alta, mas aquilo que eu falei, cuidado aqui. 31 mil dólares seria um ótimo suporte. Se ele não suportar 29.800, 30 mil dólares é outro suporte. E aqui temos uma outra resistência, então espero que ele fique aqui para depois subir. Então, essa aqui é a análise de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. E se vocês querem ver uma moeda sendo analisada aqui, por favor, mandem para mim, curtam o vídeo e sigam o canal também para mais análises, tá bom? Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.